Olá, gente! E aí? Como foi o final de semana de vocês? Espero que todos estejam bem, certo? Continuem se cuidando, continuem usando as máscaras, certo, meus amores? Principalmente quando forem sair de casa, tá? Sempre tá se higienizando e limpando as mãozinhas com o álcool gel, ok? Quem não tiver o álcool gel, sempre lavando as mãozinhas com bastante água e sabão, tá certo, meus corações? E aí, vamos lá? Que tenhamos uma semana abençoada e que seja bem tranquila para todos nós, não é verdade? Vamos lá. Então veja, na nossa aulinha de português de hoje não tem assunto, certo? Só tem atividade. Então eu estarei realizando mais uma vez as atividades com vocês, ok, meus corações? Vamos lá? Pronto. Página 15 de português, ok? Diz assim: texto de divulgação científica. A curiosidade. Primeiro, o texto a seguir foi publicado em uma seção chamada Você Sabia? O nome dessa seção cria a expectativa de que o texto vai. Essa seção aí, qual é a expectativa que o texto vai criar? Qual é a expectativa? O primeiro quadradinho. Apresentar informações e curiosidades sobre determinado assunto, ensinar a produzir algo, narrar histórias engraçadas. O que é que vocês acham? Primeiro quadradinho, tá, gente? Marca o X aí, tá? Onde diz apresentar informações e curiosidades sobre determinado assunto, ok? Segundo, leia esse trecho leia esse texto e saiba mais sobre a energia elétrica. Vamos lá? Você sabia? De onde vem a energia elétrica? A energia elétrica vem das forças do vento, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força da água. No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas elétricas. O que é hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso, são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a água para produzir eletricidade. Funcionam assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água corre para a usina por tubos enormes e passa por turbinas. O movimento da água nas pás das turbinas aciona o dínamo. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. E se não chover? Quando não chove o bastante, a água para adicionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. É por isso que em épocas de poucas chuvas, a gente deve economizar a energia elétrica. Vira a página. Como a energia chega nas casas? Para chegar até as casas, a energia percorre quilômetros e mais quilômetros a fio, de poste em poste,
do poste em frente às casas, ela segue por fios que distribuem energia para todos os cômodos. A ponta do fio é a tomada, onde ligamos nossos aparelhos que precisam de energia elétrica, que precisam de eletricidade para funcionar. Quem descobriu a energia? Quem descobriu a energia elétrica? No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens. Muito antes dele, o grego Tales de Mileto tinha descoberto que ao esfregar ambas na lã gerava eletricidade, mas foi só no século XIX que um homem passou a fazer novas descobertas. O também americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879, certo? Então, bora lá. Terceiro quesito. Considerando-se a linguagem do texto, é possível dizer que ele destina ao público infanto-juvenil? Explique sua resposta. Então, veja, a linguagem, coloquem aí, tá, gente? A linguagem clara e o uso do vocabulário simples, sem palavras da área científicas nem eruditas, permite sim afirmar que se trata de um texto destinado ao público infanto-juvenil, ok? Quarto, o título do texto é formado por uma pergunta. Copia aqui. Então, vocês vão copiar o títulozinho do texto, que é uma pergunta, né, gente? De onde vem a energia elétrica, tá? Essa pergunta é respondida no texto? Explique sua resposta. Sim. O primeiro parágrafo do texto responde à pergunta do título, ok? No Brasil, qual é a principal fonte de energia elétrica? As usinas hidrelétricas. Sexto, o texto é estruturado, em sua maior parte, em perguntas e respostas. Aí, letra A, tá? A. Essa estrutura ajuda ou atrapalha a compreensão das informações? Justifique sua resposta. A estrutura de perguntas e resposta é uma forma de tornar as informações mais acessíveis ao público, especialmente ao público infanto-juvenil, ok? Que são vocês, né, meus corações? Não é para botar isso que eu falei, não, tá? São vocês, não. Isso é o que estou dizendo, tá? Letra B. Há apenas um item que não está... Há apenas um item que não está na forma de pergunta. Reescrevam aqui, transformando em uma pergunta. Funciona a hidrelétrica. Sinal de interrogação no final, tá, gente? Sétimo. E se não chover? Quando não chove o bastante, a água para adicionar o dínamo é insuficiente e pode até faltar energia. É por isso que em épocas de pouca chuva a gente deve economizar energia elétrica. O uso do ponto de exclamação nesse trecho indica que o autor demonstra surpresa ou faz um alerta. Faz um alerta, muito bem, marca o X aí, tá? Na última frase desse trecho,
Que pronome pessoal poderia substituir a expressão sublinhada? Assinale-o no quadro abaixo. Então, nesse retângulozinho, vocês vão assinalar, marcar um X, tá? Ou fazer um tracinho embaixo. No pronome pessoal, que a gente poderia substituir pela palavra agente. Que pronome poderíamos trocar por agente? Nós. Muito bem. Marquem aí o nós, tá? Vira a página. Advérbios e locuções adverbiais. Em um trecho, há palavras que indicam o tempo em que algo acontece. Releia o final do texto. De onde vem a energia elétrica? Quem descobriu a energia elétrica? No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestades e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens muito antes dele. O grego Tales de Mileto tinha descoberto que, ao esfregar ambas na lã, gerava eletricidade. Mas foi só no século XIX que o homem passou a fazer novas descobertas. O também americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879. Qual é o objetivo desse trecho? Qual é o objetivo? Relatar como foi a descoberta da energia elétrica. Resuma com suas palavras as principais informações de cada período de tempo indicado. Aí vocês vão colocar aí, tá, gente? No retângulo ao lado do século XVIII, tá? Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que as descargas elétricas surgem das nuvens, certo? Aí no próximo, muito antes dele, agora. Tales de Mileto havia descoberto que era possível produzir eletricidade esfregando ambas na lã, certo? Aí agora no século XIX, as pessoas começaram a fazer novas descobertas, ok? Em 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada. Ok, meus amores. Virem a página. Segundo, releia o trecho a seguir e observe as palavras ou expressões destacadas. No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. A expressão em destaque indica uma circunstância de tempo, de modo ou de lugar. Quando diz no Brasil, eu estou me referindo a um tempo, a um modo ou a um lugar? A um lugar, muito bem, marque aí, tá, gente? Que tá dizendo, ó, no Brasil, então é um lugar, tá, gente? Coloquem aí lugar. Releia esse outro trecho. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte. A palavra em destaque, a palavra em destaque acompanha que outra palavra? Essa palavra destacada, ela está acompanhando que outra palavra? Qual é a outra? Gira, muito bem. Que circunstância a palavra destacada indica? Então, forte, ela está indicando o quê? Um tempo, um modo ou um lugar?
um modo. Tá dizendo que ela está de maneira forte. Gira forte. Então, o modo dela girar é forte. Marquem aí modo, tá, gente? Quadradinho do meio. Advérbios e locuções adverbiais são as expressões que modificam o sentido do verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias que podem estar relacionadas a lugar, tempo, modo, entre outras. A seguir, há exemplos que podem ajudar você a identificá-los. Então, tem tempo, ontem, amanhã, cedo e tarde, lugar, aqui, ali, lá, perto, longe, modo, depressa, devagar, claramente, forte, fraco, certo? Afirmação, realmente, certamente, sim. Negação, não. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente. Intensidade, muito, menos, pouco, bastante. Isso tudo a gente já viu, tá, gente? Então, a gente tá só revisando, ok? Vira a página, quarto quesito. Página 20, certo? Leia as frases e faça o que se pede. Participamos alegremente da caminhada. Verbo, qual é o verbo? Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Qual é o advérbio? Alegremente. Por quê? Porque o verbo é alegrar, certo? Então ele modificou e ficou alegremente, ok? De que modo participamos da caminhada? Repete de novo, alegremente, tá? Minha cachorra está bastante alegre. Adjetivo. Qual é o advérbio que modifica o sentido do adjetivo? Qual é o advérbio? Bastante, ok? Que palavra indica a intensidade da alegria da cachorra? Bastante. O atleta está passando muito mal. Advérbio. Qual é o advérbio que modifica o sentido do advérbio? Então, muito, né? Porque está dizendo que ele está mal, mas o advérbio já modificou, dizendo que ele está o quê? Muito mal. Entenderam? Que palavra indica a intensidade do estado desse atleta? Muito, certo? Quinto, escolha um advérbio para preencher as lacunas nas frases a seguir. Letra A. Os pássaros dormem e acordam cedo. Isso mesmo. Eu plantei. Plantei, ó, gente, passado, tá? Eu plantei ontem uma árvore para amanhã colher frutos. Letra C. A mãe falava docemente com seu filho. Eu, sinceramente, sei quando estou com fome. Porque você sempre chora e nunca ri. Você está muito alegre ultimamente. Os alunos ouviram silenciosamente a palestra. Eu acho que fui muito bem na prova. Então, meus corações, essa foi nossa atividadezinha de português, ok? Um beijo, um abraço e até a próxima aula, certo, meus queridos? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar no zap, tá? Tchau!